Você consegue ouvir? O som não vem de motores nem de prensas hidráulicas. É o som de algo muito maior se partindo. Não é apenas o barulho da indústria, é o estalo de um pacto sendo quebrado. Uma promessa histórica sendo rasgada, enquanto sorrisos políticos se estendem diante das câmeras. O que estamos testemunhando não é apenas mais uma reformulação econômica. É um abalo sísmico, um colapso de dentro para fora. E no olho desse furacão está a Ford. Quando Donald Trump reassumiu a presidência, o país ainda tentava entender onde havia deixado sua bússola. A retórica era a mesma: trazer os empregos de volta, punir os traidores da pátria, colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Mas dessa vez, não era só discurso. Mal havia tirado o paletó da cerimônia de posse, e o novo velho presidente anunciou uma avalanche de tarifas contra parceiros comerciais históricos. Medidas agressivas, abruptas, sem aviso. Para a Ford, esse não foi um aviso, foi uma sentença. A empresa, com mais de um século de história, acostumada a atravessar guerras, recessões e até pandemias, se viu pela primeira vez sem chão. O que estava em jogo não era apenas uma linha de produção, mas uma teia inteira de relações globais que sustentavam seu modelo de negócio. Veículos fabricados em solo americano não são feitos só para americanos. São exportados para o mundo inteiro, equilibrando as contas e compensando flutuações no mercado interno. Era essa engenharia financeira, e não só mecânica, que fazia a Ford continuar girando. As novas tarifas tornaram os carros americanos praticamente inviáveis no mercado internacional. Os mesmos modelos que antes atravessavam oceanos agora empacavam nos portos, rejeitados por compradores que, de um dia para o outro, se viram obrigados a pagar 15%, 25%, até 40% a mais por um veículo que antes simbolizava inovação acessível. Showrooms no exterior começaram a esvaziar. Distribuidores hesitaram em fazer novos pedidos, e os pátios começaram a se transformar em cemitérios de estoque parado. Nos bastidores, o CEO Jim Farley recebia relatórios cada vez mais alarmantes. Os gráficos que antes apontavam crescimento agora sangravam em vermelho. A palavra crise voltou aos corredores, mas com uma gravidade inédita. Não era apenas uma desaceleração, era uma implosão sistêmica. E é nesse ponto que a pergunta começa a incomodar. Como é possível que uma política pensada para proteger a indústria americana esteja, na prática, asfixiando justamente seus maiores ícones? A resposta é cruel. O mundo mudou, e não contou para os idealizadores das tarifas. O século XXI não é mais feito de fronteiras claras e fábricas isoladas. É feito de interdependência, de peças que atravessam 3 continentes antes de se transformar em um automóvel, de contratos assinados em fusos horários diferentes, de clientes que comparam valores com um toque de dedo. E nesse novo mundo, medidas protecionistas não funcionam como escudos, funcionam como armadilhas. A Ford caiu nessa armadilha. E não caiu sozinha. O problema é que, quando uma gigante tropeça, não é só ela que balança. É todo o ecossistema. Fornecedores que dependiam dos pedidos da Ford começaram a entrar em pânico. Concessionárias que já lidavam com estoques cada vez mais caros e consumidores mais cautelosos começaram a ver suas margens evaporarem. Cidades inteiras, onde a fábrica da Ford era o coração da economia local, começaram a ouvir um novo som. O silêncio das máquinas desligadas. Jim Farley, antes elogiado por conduzir a empresa rumo ao futuro com ousadia e inovação, agora precisava escolher entre 2 caminhos amargos: cortar custos com agressividade ou esperar o milagre que não vinha. Ele sabia que não bastava administrar uma crise, era preciso reaprender a existir. E foi aí que outra consequência começou a se revelar. Uma menos contábil, mas infinitamente mais devastadora: a perda de confiança. Porque o que faz uma marca como a Ford resistir há séculos não é só sua estrutura física, é o imaginário coletivo, é o peso simbólico que ela carrega. E esse imaginário começou a se fraturar quando o povo percebeu que nem mesmo uma lenda industrial está imune a decisões políticas tomadas em gabinetes distantes. As tarifas, que prometiam reerguer o país, estavam de fato o afundando um setor de cada vez. E o primeiro a gritar foi justamente aquele que mais representa a ideia de América que trabalha. O que assombra não é apenas a queda da Ford, é o que ela revela. A narrativa oficial dizia: estamos protegendo os empregos americanos. Mas nos bastidores, o que se via eram filas crescentes de demissões voluntárias e involuntárias. Eram orçamentos congelados, projetos parados, sonhos adiados. E nesse clima de tensão, algo ainda mais perigoso começou a se espalhar: a desmoralização interna. A sensação de que, por mais que se trabalhasse, a decisão real já tinha sido tomada, e não por eles. A Ford virou símbolo de algo maior.
algo que não cabe numa planilha. Ela se transformou no espelho quebrado de uma política que acreditava que a força bruta econômica poderia reconstruir o que o tempo, a tecnologia e a globalização já haviam transformado para sempre. Nos arredores de uma planta da Ford, em Kentucky, um comerciante local contou que o movimento em sua lanchonete caiu pela metade em menos de 3 semanas. Era o café do pessoal do segundo turno, o sanduíche que eles levavam para a estrada, o almoço corrido de quem tinha só 30 minutos entre um serviço e outro. Agora, só vem quem ainda não foi chamado na reunião de corte. Essa história se repete em cidades onde a Ford não é apenas uma marca, é o eixo. A crise, que no começo parecia uma questão de política comercial, começou a se materializar em detalhes pequenos e brutais. Um casal adiando o sonho da casa própria. Um mecânico trocando o turno fixo por bicos instáveis. Uma professora notando mais crianças chegando sem lanche na escola. A queda de uma multinacional é uma avalanche. Dentro da empresa, a pressão aumentava em cada reunião. O CEO Jim Farley precisava fazer escolhas: cortar ou resistir, fechar ou improvisar. Tudo era doloroso. Nenhuma decisão vinha sem ferida. Alguns executivos sugeriram vender divisões não lucrativas. Outros propunham transferir ainda mais produção para o exterior, o que seria um soco no estômago de quem ainda acreditava no Made in America. Mas o tempo corria e o caixa secava. Farley sabia que estava diante de uma escolha trágica: ou salvava o corpo amputando membros, ou esperava um infarto geral. As projeções não ajudavam. Cada novo relatório trazia um dado mais alarmante: prejuízo nas exportações, queda na procura e aumento no custo dos insumos. E como se não bastasse, os estoques parados se acumulavam como monumentos à paralisia. Você consegue imaginar o que é construir milhares de carros que ninguém vai comprar? A resposta do mercado não demorou. Ações despencando, investidores fugindo, analistas especulando sobre possíveis falências, agências de crédito ameaçando rebaixar a nota da Ford. E com isso, os juros subindo, o crédito encurtando, o sufoco financeiro se tornando asfixia. Mas talvez o impacto mais devastador não esteja nas tabelas, esteja nas relações. A confiança entre trabalhadores e empresa começou a se desgastar. Boatos tomavam os corredores. Ouvi dizer que vão fechar a fábrica em Ohio. Estão cortando turnos em Detroit. Meu gerente foi chamado para uma reunião de emergência e voltou de olho baixo. Não é preciso um comunicado oficial para instaurar o medo. Em muitos casos, o medo virou raiva. Raiva dos gestores, raiva dos políticos, raiva do sistema. Mas, acima de tudo, raiva do abandono. Porque a sensação geral era essa: fomos abandonados, usados como bandeira por um governo que prometeu proteger, mas que, no fim, entregou o oposto. Porque enquanto os discursos falavam em empregos americanos, o chão de fábrica só ouvia o eco das demissões. E esse é o ponto em que tudo deixa de ser apenas uma questão econômica. Torna-se emocional, identitário, cultural. A Ford sempre foi mais do que uma montadora. Ela era o símbolo de que ainda era possível vencer pela força do trabalho. Era o último elo entre o passado de grandes indústrias e um futuro que ainda parecia possível. Quando a Ford cambaleia, não é só uma empresa. É uma ideia que escorrega pelas mãos. Nos fóruns online, muitos consumidores começaram a relatar que estavam pensando 2 vezes antes de comprar um Ford. Não por deslealdade, mas por dúvida. Será que vão continuar oferecendo peças de reposição? Será que ainda estarão aqui em 2 anos? A desconfiança é corrosiva. E diferente da crise financeira, ela não se resolve com dinheiro. Se resolve com confiança, com clareza, com tempo. 3 coisas que a Ford, neste momento, não tinha. E ainda assim, havia quem resistisse. Em uma cidade pequena do Texas, uma líder sindical gravou um vídeo emocionado para seus colegas. Ela dizia: "Nós não somos número, nós somos nome, somos suor, somos legado, e se vão tentar nos apagar com tarifa, a gente vai gritar mais alto do que o barulho dessas máquinas paradas." O vídeo viralizou. Não porque prometia solução, mas porque lembrava do que realmente estava em jogo: gente. A Ford, no meio dessa tormenta, tentou se reerguer. Reavaliou contratos, cortou viagens corporativas, enxugou tudo o que podia. Mas o buraco não era mais de fluxo de caixa, era de alma, era de rumo, era de fé. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Enquanto analistas dissecavam os relatórios financeiros, algo mais sutil e perigoso acontecia nos bastidores: o colapso das projeções. Os modelos que por anos sustentaram as decisões da Ford, estimativas de venda, escalas de produção, fluxos de exportação foram, um por um, se tornando inúteis.
A matemática que organizava o caos agora era apenas um lembrete de como tudo podia ser desmontado com uma canetada em Washington. Como você planeja o amanhã quando o ontem já não serve como referência? Os departamentos de planejamento da Ford tentaram acompanhar o ritmo. Mas a cada nova reunião, os dados vinham manchados de incerteza. O preço do alumínio variava em função de acordos políticos que duravam menos que uma semana. As parcerias internacionais enfrentavam novas exigências fiscais, novas regulamentações, novos obstáculos. Era como jogar xadrez em um tabuleiro que mudava de formato no meio da partida. Nesse contexto, um tipo diferente de crise começou a emergir, uma crise de reputação. Os parceiros globais, que por décadas haviam confiado na Ford como sinônimo de estabilidade, começaram a hesitar. Alguns começaram a renegociar contratos com cláusulas mais duras. Outros começaram a olhar para o lado para concorrentes menos expostos ao caos tarifário americano. A Ford, que antes era vista como uma aliada estratégica, começou a ser tratada como um risco. E se a sua marca, construída ao longo de 100 anos, começar a ser vista como um fardo? A resposta não vem apenas dos números, vem da sensação coletiva de que algo está se desfazendo, que o chão não é mais tão firme, que as certezas evaporaram, que o selo Made in America deixou de significar prestígio e passou a significar custo ou até instabilidade política. E isso afeta mais do que os acionistas, afeta as ruas. Em mercados como o México, a Coreia do Sul e a Alemanha, as concessionárias da Ford começaram a registrar uma queda abrupta no fluxo de clientes. Modelos que antes lideravam vendas agora encalhavam nos pátios. Por que vou pagar mais caro por um carro americano se posso ter algo parecido sem essa incerteza? Perguntavam consumidores cada vez mais atentos ao impacto geopolítico de cada compra. Enquanto isso, os concorrentes se movimentavam como predadores. Marcas japonesas e alemãs, menos afetadas pelas tarifas, ampliavam suas campanhas. Ofereciam condições melhores, preços mais estáveis, prazos de entrega confiáveis. Cada unidade vendida por um concorrente não era apenas uma derrota de mercado para a Ford, era um prego a mais no caixão de uma confiança que derretia em tempo real. Internamente, a tensão atingia novos níveis. Os trabalhadores não sabiam mais se deviam temer a demissão ou o rebaixamento de funções. Os gestores de fábrica caminhavam entre as linhas de produção com papéis nas mãos e olhos baixos. E talvez o mais cruel: as lideranças não tinham respostas, só incertezas, e uma pilha de relatórios para provar que ninguém sabia exatamente o que fazer. Em Dearborn, Michigan, onde o coração da Ford ainda bate e os corredores históricos viraram túneis de tensão. Executivos veteranos que viram a empresa atravessar a crise de 2008 agora murmuravam que dessa vez é diferente. Porque o inimigo não é visível, não é um banco quebrando, não é um mercado colapsando, é um contexto, um clima. Um novo mundo se formando à revelia do que existia antes. Um mundo onde proteção virou punição, onde soberania econômica virou isolamento, onde força virou fragilidade. A Ford sempre foi sinônimo de produção em escala, de tradição operária, de inovação sem perder a base. Mas agora, o discurso interno se fragmentava. Parte da diretoria defendia um encolhimento estratégico, abandonar mercados, reduzir portfólio, proteger o que ainda funciona. Outra parte queria uma reestruturação global agressiva, buscando parcerias tecnológicas para tentar renascer. Nenhum caminho era seguro. Todos eram arriscados. E todos exigiam uma coisa que a Ford começava a perder: tempo. Enquanto isso, a imprensa internacional fazia o que sabe fazer. Transformava a crise em símbolo. Manchetes na Europa estampavam a decadência da indústria americana. Colunistas na Ásia apontavam a Ford como lição de alerta para empresas locais. Não se pode depender de governos imprevisíveis. E nos Estados Unidos, a mídia se dividia entre a crítica ao governo e a defesa emocional de um ícone em agonia. Mas o que ninguém conseguia fazer era apontar uma saída clara. Se esse conteúdo te fez refletir, curta esse vídeo e se inscreva no canal. A gente precisa falar sobre o que está acontecendo, não por saudosismo, mas porque o colapso da Ford não é só o colapso da Ford. É o alerta de que o chão está se movendo e de que, se não prestarmos atenção, o próximo a cair pode ser muito mais do que uma montadora. O que começou como uma medida estratégica do governo dos Estados Unidos para proteger a indústria nacional rapidamente se transformou em munição política para o restante do planeta. Países que antes eram aliados comerciais e mercados consumidores cruciais para a Ford começaram a responder. Mas não responderam com discursos inflamados. Responderam com cálculos frios, aumentos de tarifas contra produtos americanos, incentivos a montadoras locais e, principalmente, desconfiança.
No Canadá, onde a Ford sempre teve uma base sólida de consumidores, o governo endureceu as regras para veículos importados dos Estados Unidos. No México, onde parte significativa da produção da Ford estava instalada, novas propostas de incentivo às marcas concorrentes foram aprovadas quase sem resistência no Congresso. Na Europa, agências reguladoras passaram a impor critérios ambientais e tarifários mais rígidos para veículos norte-americanos, numa clara tentativa de isolar economicamente quem decidiu jogar fora das regras multilaterais. Mas por que isso importa tanto? Porque a Ford nunca foi apenas americana. Ela sempre foi um organismo multinacional. Suas peças cruzam oceanos. Seus projetos dependem de aprovação técnica em mais de 10 línguas. Suas vendas globais mantêm vivas as linhas de produção em cidades dos Estados Unidos que já perderam tudo ou mais. Quando essa rede global começa a se romper, o impacto não é apenas na balança comercial. É no coração das fábricas, nos estoques, nos empregos, nos impostos que deixam de ser pagos, nas famílias que deixam de consumir. E nesse momento, algo ainda mais traiçoeiro começou a emergir: o desgaste moral da marca. Não é fácil medir reputações. Elas não aparecem em balanços trimestrais, mas é possível senti-las. Nas redes sociais, consumidores alemães e franceses começaram a questionar se ainda valia a pena comprar carros de uma marca que simbolizava para eles a arrogância econômica americana. Na China, influenciadores locais muitas vezes alinhados ao discurso nacionalista do partido passaram a promover ativamente alternativas às marcas dos Estados Unidos, incluindo a Ford. Por que enriquecer um país que nos despreza? Diziam alguns vídeos com milhões de visualizações. Como se reconstrói uma ponte que foi dinamitada dos dois lados? A resposta curta é: não se reconstrói do dia para a noite. A Ford tentou amenizar a imagem. Lançou campanhas internacionais destacando sua preocupação ambiental. Anunciou em conferência global a criação de novos modelos elétricos adaptados às legislações de emissões da União Europeia. Investiu pesado em marketing digital, tentando apagar o rastro da crise tarifária com slogans neutros e vídeos emocionais. Mas havia um problema maior. Enquanto o marketing criava narrativas, o mundo real criava obstáculos. Concessionárias na Itália e no Japão reclamavam da demora na entrega de peças. O preço das importações subia em ciclos. As margens de lucro encolhiam. Fornecedores locais pediam reajustes. E, aos poucos, o que era uma relação de parceria se tornava um campo minado de cláusulas, multas e desconfiança. A imagem da Ford como uma multinacional confiável começou a ruir, e com ela, sua capacidade de operar como antes. As tarifas foram criadas em nome da soberania econômica americana. Mas, na prática, elas enfraqueceram a influência global dos Estados Unidos e colocaram empresas como a Ford na linha de frente do contra-ataque. Os presidentes assinam as ordens, mas quem paga a conta são os trabalhadores da linha de montagem. Os CEOs tentam apagar o incêndio, mas o oxigênio foi cortado por decisões tomadas a milhares de quilômetros. Enquanto isso, dentro da Ford, as reuniões de crise se tornavam mais frequentes. Consultores internacionais eram convocados. Especialistas em comércio exterior alertavam: a marca pode sobreviver, mas o modelo de negócios está morrendo. E ninguém dentro da diretoria tinha coragem de dizer isso em voz alta, porque admitir que a estrutura inteira precisa ser repensada seria o mesmo que admitir que tudo que foi construído nos últimos 30 anos falhou. Funcionários de fábricas na Argentina, na Índia e até no Reino Unido relatavam atrasos em pagamentos, cortes de benefícios e suspensão de contratos temporários. Sindicatos pressionavam por explicações. Mas como explicar que a crise não vinha do lucro, nem da demanda, mas de uma guerra fria tarifária? Talvez o momento mais simbólico desse cerco tenha sido a decisão de uma das joint ventures da Ford na Ásia de encerrar suas atividades sem aviso prévio. O motivo? Imprevisibilidade regulatória causada por conflitos geopolíticos. Nenhuma menção direta aos Estados Unidos. Nenhuma acusação pública. Apenas o silêncio seco de quem entendeu que não dava mais. E assim, peça por peça, a máquina global da Ford começou a ranger. É assim que a Ford chegou à parte mais dolorosa do seu declínio. O momento em que percebe que o inimigo não está só do lado de fora. Está nas paredes, está na cultura, está na estrutura rígida que por décadas foi seu maior trunfo e agora se tornou seu maior obstáculo. Nos corredores de Dearborn, o clima não era mais de urgência, era de exaustão. As reuniões deixaram de buscar soluções e passaram a mapear danos. O foco já não era expandir, era resistir. Preservar o mínimo, reter talentos, segurar as margens. Os dados não mentem. Entre janeiro e setembro, a Ford viu sua liquidez cair quase 34%.
O investimento em pesquisa e desenvolvimento, que vinha crescendo de forma robusta nos últimos 3 anos, foi reduzido em mais de 40% em apenas 2 trimestres. Um levantamento feito por um grupo independente de analistas mostrou que, pela primeira vez desde 2009, mais de 60% dos fornecedores estratégicos da Ford passaram a classificar a relação com a montadora como instável ou em risco crítico. Esses números seriam alarmantes em qualquer cenário. Mas no caso da Ford, são quase apocalípticos, porque representam não apenas dificuldades operacionais, mas a erosão de uma reputação centenária. Nas fábricas, o impacto era brutal. Em Ohio, operários que estavam há 20 anos no chão de fábrica viram seus turnos serem reduzidos à metade. Em Detroit, o setor de montagem elétrica foi parcialmente desativado e, com ele, mais de 120 funcionários enviados para casa em licença não remunerada por tempo indeterminado. A frase, repetida em documentos internos, tornou-se um mantra fúnebre. Em fóruns de ex-funcionários, pipocavam relatos de depressão, mudanças de cidade às pressas, renegociação de dívidas e, principalmente, uma sensação de abandono. "A Ford era minha casa", escreveu uma mulher de 56 anos, demitida após 19 anos de serviço. "Agora nem sei se vou conseguir pagar o aluguel no mês que vem." Essas histórias não aparecem nos relatórios trimestrais, mas são elas que revelam o verdadeiro tamanho do buraco. E o buraco era mais fundo do que muitos imaginavam. Uma auditoria interna que vazou para a imprensa semanas depois revelou que a Ford estava mantendo parcerias com fornecedores falidos apenas para evitar rupturas no fornecimento. Em outras palavras, a empresa estava bancando a sobrevivência de peças da cadeia que já não tinham condições de operar. Era como carregar um corpo ferido nas costas enquanto tentava cruzar um campo minado. Porque mostra que a crise deixou de ser gerenciável. Ela se tornou estrutural. Um labirinto de decisões difíceis, onde cada saída custa reputação, empregos ou viabilidade. Mas e os consumidores? Ainda estavam do lado da marca? Essa talvez tenha sido a estatística mais chocante dos últimos meses. Uma pesquisa global revelou que 48% dos consumidores da América Latina e 37% da Europa Ocidental declararam evitar veículos Ford nos últimos 3 meses por insegurança quanto à continuidade da empresa. O medo de que a Ford falisse ou abandonasse o mercado local começou a moldar o comportamento de compra. Imagine isso. O que antes era fidelidade virou dúvida. O que antes era orgulho virou cautela. Mesmo nos Estados Unidos, onde a Ford ainda conserva uma aura simbólica, os dados não eram bons. No segmento de caminhonetes, a empresa perdeu, em apenas 2 trimestres, 6% de participação de mercado para concorrentes diretos como a Ram e a Toyota. Um número que, isolado, pode parecer pequeno, mas que representa bilhões em perda potencial. E pior, sinaliza uma erosão de confiança no próprio berço industrial da marca. Enquanto isso, os engenheiros, designers e desenvolvedores da Ford tentavam manter viva a centelha da inovação, mas estavam travando uma guerra sem munição. Muitos projetos de tecnologia elétrica e autônoma foram suspensos. Veículos que estavam há meses de serem lançados foram arquivados. A geração de carros que prometia revolucionar a indústria foi engavetada por falta de verba. Um engenheiro sênior confidenciou sob anonimato que viu 2 projetos inteiros nos quais havia trabalhado por mais de 1 ano serem cancelados em uma única tarde. Foi como ver um filho ser apagado da existência. É fácil pensar que o problema é apenas financeiro, uma questão de balanços negativos, cortes orçamentários, mercados perdidos. Mas a crise que a Ford enfrenta hoje é uma crise de identidade. Um grupo de estrategistas chegou a propor um reset narrativo total. Encerrar algumas linhas históricas, vender divisões icônicas, abandonar mercados tradicionais e reerguer a Ford como uma espécie de startup com musculatura industrial. Um paradoxo ambulante. Uma reinvenção forçada. Mas talvez a única saída. A proposta, claro, causou revolta em parte da diretoria. "Vocês querem apagar Henry Ford?" gritou um dos membros mais antigos da mesa. "Mas o que significa homenagear Henry Ford num mundo onde a lógica que ele criou já não funciona?" Enquanto isso, a base da empresa afunda em outra realidade. No chão de fábrica, em todos os fusos horários onde a Ford ainda pulsa, operários vivem uma rotina que mistura ansiedade, alienação e apatia. Em Córdoba, na Argentina, um grupo de funcionários decidiu gravar um vídeo mostrando a linha de montagem quase parada e os corredores vazios. No fundo do áudio, um deles murmura: "Parece que já estamos mortos, só esqueceram de enterrar." O vídeo viralizou. Não pela imagem, mas pelo sentimento.
Essa sensação de limbo corporativo não é exclusividade dos trabalhadores. Ela atravessa departamentos inteiros. Engenheiros que não sabem se seus projetos ainda têm futuro. Publicitários que não conseguem aprovar campanhas porque ninguém sabe qual será a imagem da empresa na semana seguinte. Gerentes comerciais que veem os números derreterem sem conseguir prever o próximo movimento do consumidor. E no meio de tudo isso, os concorrentes não esperam. Marcas como BYD, Hyundai, Rivian e Tesla ocupam os espaços que a Ford está sendo obrigada a abandonar ou aos quais ela já não consegue mais chegar. No Sudeste Asiático, a participação de mercado da Ford caiu abaixo dos 2%. No leste europeu, modelos populares foram retirados do catálogo. E no Brasil, pela primeira vez em mais de 3 décadas, a marca não figura entre as 5 mais vendidas. O que acontece com um símbolo nacional quando ele começa a ser esquecido fora de casa? O problema é que, mesmo dentro de casa, a memória começa a fraquejar. A Ford sempre foi sinônimo de força, de trabalho, de pertencimento. Mas esse imaginário foi se diluindo à medida que a empresa passou a representar não mais uma ponte para o futuro, mas um eco do passado. Isso tem um peso cultural imensurável. Porque, nos Estados Unidos, a Ford não é só uma empresa. Ela é quase um personagem, um arquétipo, um mito industrial. E agora, esse mito tem rachaduras. Em Dearborn, o clima é de velório sem caixão. Todo mundo sabe que algo está morrendo. Só não sabem o que nem quando vão ser informados oficialmente. Alguns diretores falam abertamente em vender parte da operação americana para focar em veículos comerciais na Europa. Outros querem transformar a Ford Credit, braço financeiro da empresa, no novo coração estratégico, dado que o crédito ainda oferece margem em tempos de retração industrial. Mas ninguém tem uma resposta definitiva. Porque qualquer resposta parece implicar em abrir mão de alguma parte essencial. E isso é o mais difícil, porque a Ford não está escolhendo entre 2 vitórias, está escolhendo qual derrota dói menos. E no meio disso tudo, surge a ideia que até pouco tempo era impensável. Buscar fusão com uma Big Tech, Apple, Amazon, Alphabet, não importa. A conversa que antes era tabu agora é estratégica, não para crescer, mas para não desaparecer. Há um momento na vida de toda instituição, empresa ou nação em que o tempo deixa de correr e passa a pesar. Não é mais uma questão de futuro. É uma cobrança do passado. É quando os erros já não são mais corrigíveis e as decisões, ainda que corajosas, chegam tarde demais para impedir o desmoronamento. A Ford está exatamente nesse lugar. Um lugar onde cada segundo conta, mas nenhuma pressa é suficiente. Onde cada escolha carrega a angústia de já ter sido adiada por tempo demais. Porque no fim, o que está em jogo já não é só a Ford. É o que ela representa. É o reflexo de um modelo de mundo que insistiu em ignorar os sinais até que o espelho rachasse. A decisão, no fim, foi mista. Amarga. Mas, de certo modo, honesta. A Ford anunciou uma reestruturação sem precedentes. Saída completa de diversos mercados globais, inclusive alguns históricos. Fusão da divisão de veículos elétricos com uma empresa do Vale do Silício. Venda de ativos considerados emocionalmente importantes, mas financeiramente inviáveis. Redução drástica no número de modelos em produção. Transformação do centro de inovação abandonado na Califórnia em um hub independente de mobilidade sustentável. Foi uma guinada radical. E não veio sem dor. Milhares de empregos foram encerrados. Fornecedores cortaram laços de décadas. Concessionárias fecharam. Sindicatos protestaram. E em muitas cidades do interior dos Estados Unidos, a polos industriais na América do Sul, o nome Ford passou a ser lembrado com uma mistura de respeito e melancolia. Como se fosse o nome de um parente que partiu. Importante e inesquecível, mas que já não volta. Mas havia algo diferente dessa vez. Pela primeira vez, desde o início da crise, a empresa falou com clareza, assumiu erros, admitiu que subestimou o impacto das tarifas, que confiou demais no peso da própria história e que tentou, por orgulho, manter uma estrutura que o mundo já não sustentava. Em uma carta aberta ao público, Jim Farley escreveu: "O que estamos fazendo não é o fim. É uma retirada estratégica, um gesto de humildade diante de um mundo que mudou mais rápido do que conseguimos acompanhar. E se fizermos isso direito, o que virá depois será menor, mas mais verdadeiro." Agora, o que restava era um novo começo, não grandioso, não heróico, mas possível. A nova Ford passa a operar com foco em poucos produtos, em poucos mercados e com metas muito mais realistas. A aposta agora não é ser a maior, nem a mais tradicional, mas a mais adaptável. A mais resiliente, a mais honesta sobre o mundo em que vive. É cedo para saber se isso funcionará, mas ao menos é um passo fora da ilusão. E se você acompanhou essa história até aqui, talvez já tenha entendido que ela não é só sobre uma empresa.
Ela é sobre todos nós, sobre o que acontece quando confundimos identidade com inércia, quando trocamos estratégia por nostalgia, quando esperamos demais de líderes que não sabem ouvir e, pior, não sabem o que estão destruindo enquanto falam de grandeza. Se você sentiu que essa história te tocou de alguma forma, que ela fala mais sobre o presente do que parece e mais sobre o futuro do que queremos admitir, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa enxergar além das manchetes. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.